Bom, então boa tarde a todos. Eu vou tentar não ser muito chato. Não quer dizer que os oradores anteriores tenham sido. Eu, por defeito, normalmente falo muito. E por isso tenho que me conter e acabo sempre a falar um pouquinho menos. Ainda bem. Bom, então eu, antes de mais, quero dar as boas-vindas a todos aqueles que aqui estão, particularmente dos sírios, representantes dos sírios. Eu daqui de cima não consigo percepcionar, mas já vou pedir depois que se identifiquem, porque vou precisar da vossa ajuda para a minha apresentação, que será breve, mas será importante para o dia de hoje. Aliás, eu diria que é muito importante e decisiva para este momento de trabalho. E iria exatamente pedir, desculpem esta forma informal de fazer as coisas, mas é uma conferência em modo de trabalho também. Eu ia pedir que os representantes dos sírios, uma ordem aleatória, se pudessem levantar. Eu não sei se é possível. Se calhar pedir aqui à produção, Júlio, por favor, levava este micro e eu ia pedir aos representantes de cada sírio, por favor, que se apresentassem brevemente e que nos digam de onde vêm. Sírio da Prata Grande. Muito bem. Sírio da Prata Grande também. Faz a mão, aqui. Sírio de Penela. E Sírio de Ribeira de Frades, Coimbra. Muito bem. Como já hoje foi referido, aliás, ao longo destes dois dias, destas duas jornadas, muito se tem falado dos sírios, dando principal destaque àqueles que vão de maior a longe e que hoje de maior expressão têm, mas dizer que este sírio de Belém do Pará, sem os sírios de Portugal, não existia. Porque estes sírios de Portugal foram aqueles que ajudaram a manter, durante, como disse o professor Carlos Medeiros anteriormente, a manter viva esta tradição durante 8 séculos. Não se consegue só por si manter durante tanto tempo uma tradição ininterruptamente, sem alguma vez ter sido interrompida, se não fosse de facto este olhar de todo o país, sobretudo esta zona centro-oeste, litoral, de onde vocês provêm. Por isso eu queria muito rapidamente deixar-vos aqui uma carta de princípios e vou lê-la rapidamente e por isso pedi para que se identificassem os que estão presentes, porque vamos tentar pedir auxílio e ajuda aos sírios que hoje não estão aqui e que ainda estão ativos e aos que não estão ainda muito bem ativos, como hoje foi já referido até no santuário e também aqui pelo professor Carlos Medeiros, vão ter que ser ajudados, vamos ter que nos ajudar todos uns aos outros a reativá-los e a procurar reativar todas as presenças dos sírios. Então esta Carta de Princípios tem como objetivo principal lançarmos entre nós e também a Belém do Pará e aos restantes cerca de 400 comunidades espalhadas pelo mundo inteiro, devotas de Nossa Senhora de Nazaré, a partir desta matriz, deste santuário, deste lugar de onde saiu toda esta devoção, criarmos uma rede que não seja meramente uma rede institucional de uma associação que se cria mais uma para que se diga que há uma associação das comunidades devotas de Nossa Senhora de Nazaré, mas para que efetivamente se possam interajudar de todas as formas e feitios possíveis a cada momento da história intergeracional. Então eu passava a ler a carta para ver se, e agora dirigi-me em particular àqueles que hoje aqui estão a representar os sírios, para se concordarmos, podemos dar já início à criação desta rede e depois passar lá a estendê-la. Digamos que hoje daríamos ao Sírio do Belém do Pará também, aos sírios e ao Sírio. Também ao Sírio. O professor estava com medo que eu deixasse o Albano de fora. Não, o Sírio do Belém do Pará está incluído. Então, se concordarem, leio aqui publicamente e daríamos hoje início a este processo. É uma proposta, não está fechada. Há aqui alguém na sala que tem o Word aberto e que irá corrigir aquilo que serão as vossas propostas. Está bem? Como princípio de
de base de trabalho parece-me bem, mas podemos corrigi-lo e a seguir era interessante que hoje mesmo, à saída na sessão final, depois no coffee break, pudéssemos otorgar os que estão aqui representantes dos sírios e assim dávamos já um passo no sentido de sair daqui alguma coisa de concreto. Então passo a ler. Eu curiosamente tenho um problema, os óculos é para ver ao longe, nunca é para ver ao pé. Peço desculpa. Então, Carta de Princípios. Primeiro ponto. Os representantes das comunidades devotas de Nossa Senhora da Nazaré, presentes no Encontro Internacional de Comunidades realizado na Nazaré, Portugal, entre 24 e 26 de janeiro de 2020, reconhecem unanimemente que o culto de Nossa Senhora da Nazaré é uma devoção milenar cuja origem remontará ao início da cristandade, uma devoção mais tarde renovada e reforçada pela lenda do milagre de Dom Fuas Roupinho, quando em 1182, neste mesmo sítio de Nazaré, onde hoje nos reunimos, Nossa Senhora da Nazaré terá salvado o nobre cavaleiro de morte certa. Segundo, reconhecem igualmente que o culto de Nossa Senhora da Nazaré é um dos cultos marianos mais antigos de Portugal, com mais de 800 anos de história e numa devoção ininterrupta, de forma individual e coletiva. Este culto é hoje uma manifestação de património cultural e material viva e enorme importância, com ecos um pouco por todo o mundo. Concentrado em Portugal e no Brasil, as manifestações mais icónicas dessa devoção, com claras ligações históricas e simbólicas. Uma tradição espiritual histórica e socialmente relevante, com vivências altamente diferenciadoras, mas com potencialidade de ser um fator de união entre povos e comunidades. Terceiro, reconhecem ainda que a dinâmica de mobilização e envolvimento de comunidades devotas de Nossa Senhora da Nazaré, que tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos últimos meses em torno da causa comum que é a candidatura a património cultural e material e que tem um dos seus pontos altos no Encontro Internacional de Comunidades aqui a decorrer, deverá ser continuada e potenciada no futuro, por forma a assegurar o diálogo e partilha regular de práticas e manifestações ligadas ao culto de Nossa Senhora da Nazaré. Quarto, e assim sendo, subscrevem a presente Carta de Princípios, assinalando o lançamento das bases para a constituição de uma rede internacional das comunidades devotas de Nossa Senhora da Nazaré, que se proponham a atingir os seguintes objetivos principais, que passo a descrever. Primeiro objetivo, a promoção do diálogo e de aproximação entre comunidades devotas de Nossa Senhora da Nazaré em toda a sua universalidade e pluralidade. Segundo, a salvaguarda e promoção do património ligado às práticas e manifestações associadas a este culto mariano, incluindo o património cultural e imaterial. Terceiro, a reativação deste culto em locais onde este já existiu, mas onde, por passar dos tempos, se foi perdendo. Quarto, a transmissão intergeracional destas práticas e manifestações. Quinto, a promoção de Nossa Senhora de Nazaré como padroeira de comunidades em processo de evangelização, no sentido da difusão dos valores cristãos inerentes à mensagem de Nossa Senhora da Nazaré. Sexto e último, a formalização da rede agora proposta como associação ou outra figura jurídica que se entender, em moldes a definir conjuntamente até ao próximo Encontro Internacional de Comunidades, que fica desde já programado para outubro de 2020, em Belém do Pará, Brasil, a quando da abertura do Círio de Nazaré. Quinto e último ponto. Os signatários da presente Carta de Princípios, abaixo assinados, comprometem-se, na medida das suas possibilidades individuais e coletivas, a desenvolver os esforços necessários para alcançar os objetivos acima assinalados. Caros colegas, representantes sírios e amigos, e sobretudo irmãos na fé, convido-vos a pensarem e debruçarem sobre este texto que vos será proposto, que está a ser proposto. Se de alguma forma acharem que há um contributo ou crescer, ou aqui alguma linha ou alguma matéria que não está aqui e que achem por bem fazê-lo, podemos fazê-lo. Se calhar agora seria o momento em que iríamos roubar aqui um tempo à conferência e perder algum ritmo,
Mas no final, antes de outorgarmos, haverá condições para fazermos as correções que achem por bem fazer e podermos imprimir o documento e assiná-lo por todos. Convidávamos, de facto, era aguardarem até ao final, depois no coffee break prepararemos um momento para todos podermos assinar este documento, se assim concordarem. Obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu vou dizer umas breves palavras na sequência da proposta que acaba por ser apresentada e um pouco na linha de desenvolvimento daquelas que ontem tive a honra de poder proferir da tribuna. Quando hoje perante vós, que aqui estáis, os representantes dos sírios, mas aqueles que estão aqui também por si, independentemente da sua vinculação a este tipo de organização, quando cada um de nós é confrontado com este desafio da criação de uma rede internacional de comunidades devotas de Nossa Senhora da Nazaré, não podemos deixar de o fazer numa perspectiva de pontualidade, isto é, não podemos olhar esta proposta como se hoje aqui o mundo tivesse começado e nós vamos, a partir de agora, criar um mundo novo. Nós estamos a celebrar o culto de Nossa Senhora da Nazaré. Sabemos que, quando o fazemos, estamos a falar do culto mariano. Mas sabemos também que estamos aqui, concretamente, no sítio da Nazaré, não apenas porque somos chamados pela nossa vinculação ao culto mariano, a partir da maior ou menor dimensão de fé que nos une a uma perspectiva de crença e, portanto, a uma dimensão teológica da nossa relação com a divindade. Estamos aqui também porque há 2000 anos terá sido criada uma imagem física de uma santa que percorreu caminhos longos, que passou pelo Norte da África, vindo daquilo que nós designaríamos pela Ásia Menor, que passou por Espanha e que aqui se fixou. E que vinha de Nazaré. E era por isso Nossa Senhora da Nazaré. Isto é, esta terra onde nós estamos hoje não existia, nem foi ela que deu nome à imagem que a ela chegou. Existia este lugar, este sítio. E foi a este sítio, que não tinha, porventura, outro nome, que chegou essa imagem e que, vindo da Nazaré, permitiu que este passasse a ser o sítio da Nazaré. E, portanto, seja qual for a dimensão, mais ou menos cultural, mais ou menos teológica, da nossa relação com Nossa Senhora da Nazaré, essa fixação aqui tem a ver com a imagem concreta, com o objeto concreto que é esta imagem de Nossa Senhora da Nazaré. Só que ela, justamente por isso, não é nossa no sentido de pertencer aos nazarenos. Os nazarenos estes que nascem e hão de continuar a nascer e que nasceram ao longo de mais de 800 anos aqui, não são os donos sequer da imagem, mas são alguma coisa, porventura, mais impositivo. São os depositários físicos e espirituais dela. Esta imagem não é nossa, mas nós estamos, pelos desígnios da história e pelos desígnios da espiritualidade, induzidos ao dever profundo, porventura único, de a preservar na memória de muitos e de a preservar naquilo que há de ser a memória dos vindouros. Isto é, de fazer com que ela mantenha hoje e sempre o mesmo desígnio de profundidade espiritual que a trouxe até aqui. Isto leva-nos, portanto, a uma dimensão religiosa, mas leva-nos também a uma dimensão cultural e, no limite, a uma dimensão cívica. Como tão bem dizia hoje o nosso cardeal patriarca, a Senhora da Nazaré, no fundo, salvou Dom Fuas de um perigo enorme. Pois há hoje muitos outros perigos à nossa frente e talvez a Senhora da Nazaré possa ser chamada por nós a que ela contribua também para nos salvar.
contribua para nos salvar. Porque no momento do salvamento de Dom Fuas, ele não tinha outra alternativa que não fosse puxar as rédeas do cavalo e apelar à intervenção divina. Nós hoje temos rédeas para puxar ainda, mas porventura num cavalo que corre desenfreado e que por isso mesmo reclama também de uma intervenção que, não sendo necessariamente divina, tenha que colocar o acento tónico naquilo que é a preservação da verdadeira condição humana. Condição humana é essa, que é exatamente o ponto nuclear onde nasce, por um lado, a fé, a crença, mas onde, por outro lado, se desenvolve a racionalidade, a construção de projetos, do sentido de responsabilidade de uns perante os outros. Talvez num tempo em que se fale tanto de pós-humanidade, nós nos lembremos que a Senhora da Nazaré é talvez o exemplo simbólico que mais nos deve levar à convicção de que a humanidade é uma comunidade ela própria, mas uma comunidade de destino. É para a preservação da humanidade enquanto tal, isto é, enquanto afirmação da condição humana até ao limite da sua profundidade, que nós somos todos chamados a intervir, civicamente, politicamente, religiosamente, culturalmente. E, portanto, somos todos a ter que o fazer. Isto é, o milagre hoje tem um intermediário. A Senhora da Nazaré não aparece, sabe-se lá vinda de onde e sabe-se lá onde, para nos salvar do perigo. A Senhora da Nazaré faz de nós intermediários para que nos salvemos do próprio perigo que pode estar diante de nós. E essa é nessa medida que, por um lado, nós que vivemos aqui, que nascemos aqui, que habitamos aqui, que temos o orgulho de ser daqui, porque somos fiéis depositários da imagem de Nossa Senhora da Nazaré, nos convocamos a todos e vos convocamos a todos, porque só todos juntos podemos fazer da imagem, da memória e do culto dela alguma coisa que se projete no futuro e que não fique ligada exclusivamente a ideias mais ou menos simbólicas, muitas vezes fantasiosas, do mundo do imaginário que se fixam exclusivamente no passado. E é por isso que temos que nos juntar todos. E é por isso que é indispensável a criação de uma rede internacional de comunidades de devotos da Senhora da Nazaré. Porque nós temos um património cultural, porque nós temos um património humano, porque nós temos um património religioso que acredita na crença, na fé, que acredita na possibilidade de fora de nós haver uma medida maior e que nos permite continuar a sonhar com a realização feliz de um futuro para a humanidade. É porque nós somos assim todos que temos este compromisso comum de nos ligarmos, de nos religarmos e, portanto, de darmos à religião o seu regresso à sua própria etimologia e encontrarmos nela também, além de uma dimensão cultural, esta dimensão solidária em que cada um vale pouco se não for com o outro, sendo certo que só no outro cada um de nós atinge o máximo da dimensão de si mesmo. Isto é o que está na base desta proposta. Eu, que não sou um sírio e que não tenho, portanto, dimensão institucional que me permita subscrever o documento, não quero deixar, todavia, porque sou um cidadão, de vos apelar a que o façam. E mais do que isso, porque simbolicamente me parece que isso era importante, talvez valha a pena nós convocarmos todas as comunidades no sentido de que sobre elas incide uma responsabilidade de permanência ao longo do tempo. Umas que o têm feito sempre. Quando ouço falar do Círio da Prata Grande, devo dizer-vos que me lembro de ter ouvido essa expressão pela primeira vez, era eu muito menino. Não sabia o que era um círio, não sabia porque havia de chamar de Prata Grande e sempre tive a ideia de que deveria ser uma charrete com um senhor que trazia uma salva de prata muito grande. Foi assim que eu pensei que seria o Círio da Prata Grande. A pouco e pouco fui-me apercebendo que não vinha a salva, mas vinha alguma coisa que valia muito mais do que prata. Fui compreendendo que outros sírios com outra dimensão vinham e haviam de continuar a vir visitar a sua Senhora da Nazaré, da qual nós éramos depositários.
E fui conhecendo, por aquilo que é o trajeto de aquisição cultural, aquilo que ia acontecendo em Belém do Pará, onde também outra imagem da Senhora da Nazaré é essa sim proprietária, porque essa é uma delegação da original que é esta, mas que também acaba por congressar à sua volta milhões de pessoas que procuram a fé em alguma coisa que está na simbologia de uma longínqua Senhora da Nazaré que um dia se fixou aqui para todo o centro. Ora, se é assim e se é aqui, e se ela hoje está depositada fisicamente nas mãos da confraria de Nossa Senhora da Nazaré, eu gostaria de deixar no ar uma proposta ao Sr. Presidente da Mesa. Ele não sabe que eu vou fazer essa proposta. Já perdeu o susto, porque já está muito habituado a que eu faça propostas sucessivas, quando menos espera que elas aconteçam. Mas o que eu diria era isto: não sei se os estatutos da confraria o permitem, mas os estatutos, como sabeis, só não permitem aquilo que nós não queiramos que eles permitam. E, portanto, se não permitem, passam a permitir, alterando-se os estatutos por forma a que isso possa acontecer. E eu gostaria que nos estatutos da confraria de Nossa Senhora da Nazaré, no mesmo dia em que é apresentada a todos a criação de uma rede internacional de comunidades devotas da Senhora da Nazaré, os estatutos passassem a consagrar que qualquer sírio da Senhora da Nazaré que tivesse uma existência continuada superior a 25 anos seria membro honorário da confraria de Nossa Senhora da Nazaré. E porque em todos os sírios, e porque por todos os sírios perpassa um sentimento altruísta em que cada um procura a sua realização fora de si e não em si mesmo, eu proponho que hoje mesmo ficasse deliberado que ia a deliberação que o primeiro sírio, membro honorário da confraria de Nossa Senhora da Nazaré, fosse o sírio de Belém do Pará. Diz-me o Sr. Presidente que a mesa administrativa está toda presente e que, portanto, se pode considerar deliberado. Eu devo dizer-vos que, ao longo da minha vida pública, fartei-me de ter reuniões deste tipo, costumava ouvir os membros para saber se havia deliberação ou não, mas percebo que é justamente ouvindo os membros que muitas vezes se atrapalha a deliberação final. E eu compreendo, portanto, que a confraria, mesmo que os estatutos não prevejam, tem esta delegação de competências no Presidente, em que bastante dizer que estão presentes os outros, eu decido que é assim. Portanto, fica neste momento acordado. Fica neste momento acordado que haverá a deliberação formal, porventura com a alteração dos estatutos, mas que teremos o sírio de Belém do Pará como primeiro membro coletivo honorário da confraria de Nossa Senhora da Nazaré, membro honorário que eu gostaria de ver estendido rapidamente a um sírio que um dia chegou aqui, vindo numa carroça e com uma salva de prata muito grande, e que atrás deste outros se seguirão, desde que realmente respeitem essa continuidade no tempo, para que isto não seja uma distribuição de benesses que não tenha qualquer sentido, mas para que seja também uma vinculação à responsabilidade que cada um de nós vai ter. É por isso que esta rede internacional é essencial, para que nós, caminhando pelo mundo onde quer que nós estejamos, possamos ter sempre a ilusão, que muitas vezes se concretiza, de que talvez por ali anda alguém que pertence a outro membro da rede internacional de comunidades devotas da Senhora da Nazaré. Talvez seja a essa rede que venha a caber contribuir decisivamente para o milagre que evite que nós caiamos num precipício onde a condição humana desaparece, onde a humanidade se esvai para ficar apenas uma qualquer tecnologia que nos substitui e que porventura terá muita dificuldade em compreender os desígnios do mistério e a importância da fé. Obrigado. Falar de pé, porque esta honra não é uma honra que se receba sentado, não é? Então, muito obrigado. Saímos daqui, não é, Padre Luiz Carlos? Agraciados, não é? E felicíssimos
e agora já nos consideramos parte da confraria de Nossa Senhora da Nazaré. Louvo a iniciativa, agradeço, sensibilizado e me comprometo aqui na condição de coordenador da festa no biênio 2020-2021, estou aqui na presença também do meu presidente, a levar esta mesma sugestão para os nossos regimentos, de modo que a confraria de Nossa Senhora da Nazaré passe também a compor, na condição de membro honorário, a nossa diretoria da Festa de Nazaré. Acho que assim lançamos a pedra fundamental da rede internacional da melhor maneira possível e louvo o professor pela bela iniciativa. Muito obrigado. Creio que este nosso encontro, que foi o primeiro, tenha a continuidade, com certeza. Teremos outros encontros para que nós possamos cada vez mais estreitar os laços entre as diversas comunidades devotas de Nossa Senhora de Nazaré e estreitar os laços também de fraternidade, porque no final de tudo, aquilo que deve marcar mesmo a nossa espiritualidade mariana é a nossa comunhão fraterna. No final de tudo, essa é a coisa mais importante. Enquanto vocês falavam, eu pensava se não seria o caso, talvez, Albano, de, no Brasil, tentarmos promover algum encontro também das comunidades devotas de Nossa Senhora de Nazaré no Brasil, porque são muitas no âmbito do Pará e também de outras paróquias espalhadas pelo Brasil. Quando eu participo do encontro dos reitores, que é promovido no Brasil a cada 2 anos, e alguns se aproximam pedindo informações sobre os círios, sobre a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e que não tem uma aproximação com o círio de Nossa Senhora de Nazaré, e que eles gostariam de ter um maior intercâmbio, um maior conhecimento. Então eu creio que poderia ser algo a tentar no Brasil. Estivemos ano passado na cidade de Fortaleza, no nordeste do Pará. Pela primeira vez fomos convidados a participar das festividades da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, levando a imagem peregrina. E a imagem ali que eles veneram é uma cópia da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Eles me contavam a história que numa fazenda antiga existia esta imagem e não sabiam que imagem era, qual o título, e apareceu lá uma paraense e disse: esta é Nossa Senhora de Nazaré, que de fato é uma cópia da imagem de Nazaré, mas eles não conheciam. Então levaram para esta paróquia e hoje se faz uma procissão com uma grande participação das pessoas, dos devotos. E eles já nos convidaram também para este ano. Estamos convidados a levar novamente a imagem de Nossa Senhora para participar deste evento que começa sempre mais a atrair as pessoas naquela cidade. E como aquela paróquia, como já assinei, existem tantas outras espalhadas pelo Brasil, eu creio que seria muito profícuo um encontro para que nós tratássemos desta devoção como estamos fazendo hoje aqui, este final de semana aqui em Nazaré. Eu pedi ao Padre Paulo, o reitor do Santuário, para nos poder dar também umas últimas palavras para depois podermos encerrar a sessão de trabalhos. Penso que, em primeiro lugar, um agradecimento, testemunho de fé
que nos é dado pelos nossos irmãos que vêm do Brasil. Eu que de alguma forma, como já tive a ocasião de dizer ontem, tenho a graça de, ainda que há pouco tempo, vivenciar toda esta devoção, este culto de Nossa Senhora Nazaré, posso dizer que pessoalmente, pelo menos do ponto de vista espiritual, fiquei muito mais fortalecido e animado também a continuar aqui na Nazaré, naquilo que se pode definir trabalho, ou melhor dizendo, na evangelização deste mesmo culto. Portanto, a primeira palavra é de agradecimento a estes nossos irmãos, também com alguma santa inveja da minha parte e algum desejo também de os poder visitar no próximo ano, em outubro, na altura das festas. Este ano, no próximo ano, em outubro. Naturalmente que todo este projeto, quanto a mim, pessoalmente, eu desde o princípio acolhi a ideia com entusiasmo, até porque percebi, não sou um historiador, pouco percebo desta área, mas por aquilo que me foi transmitido até do culto de Nossa Senhora de Nazaré e do contexto no qual ele se criou aqui no santuário, havia a coligação dos poderes da monarquia, da Igreja e do povo. E hoje, ver como isto se repete, não tanto pela monarquia, mas pela Câmara e, portanto, também o poder político, naturalmente apoiado por aquilo que é a Igreja e aquilo que é a devoção do povo, eu penso que a conjugação destes três fatores pode ser determinante face aos tempos de hoje para a continuação deste culto, não apenas como algo do passado, não apenas como uma memória do passado, mas algo que pode ser determinante nos tempos de hoje e, sobretudo, para o futuro da Igreja. Em Portugal, a devoção de Maria, o culto mariano, salvou Portugal de muitos contextos, aliás, também o facto de Nossa Senhora de Fátima e da guerra e de tudo o que foi revelado aqui em Portugal, salvou Portugal de determinados fatores que podiam ter levado ao total ateísmo. Poderia até dizer que, efetivamente, hoje em dia, a história do milagre de Dom Fuas Robinho se repete face a tantos condicionantes que nos podem levar a rejeitar a fé ou a ver a fé cair num precipício, como na altura eventualmente foi também a história de Dom Fuas Robinho, sendo história ou não, isto pouco interessa do ponto de vista da fé. Certamente queria manifestar o fato de que com a invasão dos muçulmanos as comunidades cristãs sentiam este perigo de a fé cair num precipício, e se não fosse pela intervenção direta de Nossa Senhora, isto teria certamente acontecido. Vejo que hoje em dia, e volto a dizer, face a uma cultura moderna, face a que tudo o que está a acontecer, este culto não pode ser preservado apenas como uma memória do passado, mas como algo que é determinante também para o futuro, para que efetivamente, também tomando aqui as palavras do Laborinho Lúcio, toda esta humanidade, tudo o que isto envolve, não caia neste precipício e seja preservado. É claro que aqui muito precisamos da ajuda, da colaboração. Foi aqui dito o Sírio de Belém, naturalmente da Prata Grande, também de Olhalvo, que é historicamente até mais antigo do que da Prata Grande, de Penela, também os outros irmãos que, face a esta iniciativa, nos visitam pela primeira vez e que querem estreitar conosco laços de comunhão. Portanto, vejo isto com olhos de esperança, de muita gratidão da minha parte e, claro, com muita humildade, tudo coloco nas mãos de Maria, ela que é nossa mãe, ela que providenciou isto tudo, ela que está por detrás de todos estes acontecimentos, que continua a abençoar-nos e a dar-nos a força para que tudo isto seja levado adiante. Muito obrigado. Damos por encerrada esta sessão e convidamos a estarem presentes connosco agora num pequeno coffee break. Muito obrigada pela vossa presença.